nesses momentos de solidão, veio um peso no meu coração. O peso no coração é porque não quando eu estava na nossa igreja, que aí é normal, é um ambiente como aqui, mas quando eu estava só com os japoneses, eles ficavam, a minha sensação é que eles ficavam assim, que nem sabe aqueles passarinhos que ficam com a boca aberta para receber tudo e mais um pouco. Eu sentia um peso de responsabilidade, e aí eu falei, como o Senhor se agrada disso? Que a gente possa ter essa fome, essa sede, porque meio que você se acostuma, não valoriza mais a palavra de Deus, que você saiba que a palavra de Deus é o teu maior tesouro. Não é comum. Jesus é a palavra. Jesus é espírito e é vida. Foi ele que disse. Quando você já despreza, não, essa palavra eu já sei, isso eu já sei. Você está desprezando Jesus. Como é que você vai conhecer tudo? Se ele é a palavra, ele é a profundidade, ele é o tesouro. Quanto mais você mergulhar, mais você vai descobrir. É uma questão de querer mergulhar ou não. E Isaías 61, gostaria que você abrisse Isaías 61. É um texto que Jesus, claro, anunciando o que Jesus faria por mim, o que ele é para mim e o que ele faria por mim, anunciado pelo profeta Isaías, e que Jesus lá em Lucas 4 falou, aí, sou eu. Ele entrou na sinagoga, abriu o rolo e ele disse, e ele leu Isaías 61. Nós vamos ficar só com um versículo, mas eu vou ler alguns versículos antes da gente ficar detido só em um. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Até aqui você tem tudo que Jesus é para você, o que ele fez para você, o que ele é em você. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para te libertar de algemas, te libertar de prisões, mas ele diz ainda, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr em Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É incrível essa palavra. E o que ele diz aqui, o que eu vou me deter, é o que ele diz que veio para colocar veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Você já parou para pensar o que é veste de louvor? No mundo você tem código de vestimenta. Você vai com uma roupa para a praia, outra roupa, com a mesma roupa que você vai para a praia, você não pode ir para o shopping, não pode vir para a igreja. Você tem uma roupa, um estilo de roupa que você é adequada para você ir trabalhar, e outra para você ficar em casa. Você não vai com aquela roupa, com aquela camiseta que você gosta, aquela furada, sabe? Você não vai com ela para o seu trabalho. Então é um código básico, e todo mundo sabe qual é esse código de vestimenta. Se você não obedecer esse código de vestimenta, você vai passar vergonha. Só que existe um código de vestimenta também no reino espiritual. Deus nos fala isso. Aqui ele está falando, olha, eu quero fazer trocas com você. Aonde havia pesos, você reparou? Eu vou tirar a cinza, eu vou pôr óleo de alegria, eu vou colocar coroa, eu vou colocar veste de louvor ao invés de um espírito angustiado. Ele está fazendo trocas. Ele está falando, eu vou tirar o que é ruim e eu vou te dar, sabe o que? Minha presença. Esse é o melhor presente que ele podia dar, é a presença dele em nós. Mas quando ele fala de veste de louvor, ele está falando de uma roupa. Essa roupa, ela pode não ser vista aqui no reino natural, mas ela é vista no reino espiritual. E se você não obedecer ao código de vestimenta do reino espiritual, você vai ser ferido, você vai ser envergonhado, você vai ficar angustiado e não sabe por quê, deprimido e não sabe por quê. Você sabia que a tristeza, a angústia, são armas de guerra do reino das trevas, para nos
abater, simplesmente. Ele não precisa fazer muita coisa. Ele planta uma tristeza e isso é fácil. Isso é fácil deixar alguém triste. Agora, ele conta que você vai permanecer triste. Porque quando vem tristeza, a tristeza ela é um peso. A tristeza ela te atrai para baixo. Você fica agarrado no chão com a tristeza. Aliás, você dá passos arrastados. Você não levanta a cabeça. Você desacelera porque você está triste. Você deixa de fazer coisas porque você está triste. Você deixa de vir à igreja porque você está triste. Você deixa de telefonar para alguém porque você está triste. Você deixa de orar porque... Mas peraí, aí que eu tenho que orar. Mas não é, aí eu estou desanimado. Eu não tenho força. Eu não sei não sai nenhuma palavra quando eu vou orar. Eu só choro. Ótimo, entra na presença de Deus e chora. Mas não saia da presença dele. Porque ele vai te dar veste de louvor. Só que veste de louvor é algo que eu preciso colocar. E como é que eu coloco essas vestes de louvor? Eu vou ensinar a você através da própria palavra de Deus. Tem 2 ambientes improváveis em que nós vamos aprender profunda adoração. A adoração do mais alto nível. Aliás, você consegue definir para mim adoração? Vamos lá. Você pode me dizer uma música? Não. Adoração é quando eu levanto a mão. Tudo isso faz parte da adoração, mas adoração, eu vou definir, a definição de adoração é amor extremo. É o mais alto nível de amor que alguém pode dar. É quando você adora a Deus, você está dizendo, Deus, eu te amo. Aí você levanta a mão, aí você diz aleluia, aí você diz glória a Deus, aí você perde a sua vergonha. Quando eu adoro a Deus, eu perco a vergonha. Você pensa que para mim é fácil levantar a mão, mas para Deus, eu levanto a mão. Eu não tenho. Você acha que para mim é fácil bater palma? Eu ficaria muito mais confortável. Aliás, eu fiquei um período da minha vida numa igreja em que eu me senti muito confortável. Primeiro porque ela tinha assim, tudo era muito programado. E como eu sou programada, só que o espírito não é programado, eu sou programada. Então, aí eu sou muito programada, aquela igreja, ela tinha tudo no boletim, eu sabia tudo, quanto tempo ia durar. Então, para mim, a programada da vida, aquilo era o ideal. E ali não precisava levantar a mão, não precisava. Olha a palavra que eu estou usando, precisava. Para mim é precisar, porque eu não adorava. Então, precisar levantar a mão, precisar bater palma, precisar dizer glória a Deus. Não, quando você adora, você levanta a mão, você não está nem se importando. Você não precisa, você precisa para você. Deus, eu te amo tanto, eu não sei o que eu faço. Eu tenho que mostrar com o meu corpo o que o meu coração sente. Eu preciso mostrar com os meus lábios. Aí você canta alto, fica rouco. Aí sim, sabe por quê? Porque eu preciso mostrar com a minha voz o quanto eu te amo. Eu preciso mostrar com as minhas mãos o quanto eu te amo. Você pode aplaudir o Senhor e mostrar o quanto você ama? Não, isso é para homens. Para Deus é muito mais. Para Deus é lá em cima. Para Deus você não tem vergonha. Para Deus você aplaude, porque Ele é digno de todo aplauso, de toda honra, de toda glória. Não tem vergonha para isso. Aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo lá no Japão. Viajou comigo uma pessoa que é bem, como é que eu vou dizer? Reteté. Aí, no meio do avivamento, gente, isso assim, só não foi hilário porque foi Deus. No meio do avivamento, aquela mulher me pegou. E quando ela me pegou, mas ela pulava, e eu tinha 2 alternativas, ou eu pulo com ela, ou eu caio. Então, a princípio, eu só me protegi. A princípio, eu falei, eu tenho que pular. O olhinho dos japoneses, que é pequenininho, ficou desse tamanho. Aí eles ficaram para o pastor Mário, ela vai cair, vai ajudar. Não, deixa ela, é Deus tratando com ela. É Deus tratando com ela. Ela foi pela extensão da igreja toda, pulando comigo. Que nem, sabe? E era me chacoalhar.
Depois de 1 minuto, eu não precisei mais me defender. Ali já era Deus comigo. Eu esqueci minha vergonha, eu esqueci o meu salto, eu esqueci tudo. E ali eu fui que nem uma perereca junto com ela. E quando tudo acabou, eu comecei a ficar até tonta. Mas era o poder de Deus que estava sobre aquele momento. Aí o Mário falou, os japoneses tiveram 2 trabalhos. Se assustar, deixar de se assustar e entrar no avivamento junto. E lá estavam os japonesinhos também entrando no avivamento, fazendo o que eles não fazem. Deus é assim, Ele é imprevisível. Ele quebra a sua programação. Eu gosto quando Ele quebra, ainda que eu tenha algumas resistências. Eu gosto que Ele me quebre, que Ele me parta e que Ele fale, olha, eu quero fazer do meu jeito, não é do teu, entendeu? Você não controla, é o meu governo sobre a sua vida. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês uma pessoa em João capítulo 4. Em João capítulo 4. Porque a tristeza, ela faz parte da vida. Mas a Bíblia diz o que é que você tem que fazer com a tristeza. Sabe o que é que você tem que fazer com a tristeza? O choro pode durar uma noite, mas é isso. Chora e deixa de chorar. Porque a alegria vem pela manhã. Você acha que Deus erra? Não, Deus não erra. Então vamos falar, você que está chorando, eu quero te lembrar algo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí Deus ensina mais comportamento enquanto a gente chora. Ele diz o seguinte, tudo isso para te falar que Ele vai te dar um manto de louvor hoje, ao invés de um espírito angustiado. Porque essa é uma geração entristecida, esta é uma geração deprimida, esta é uma geração abatida, enfraquecida. Mas Deus está falando, no meio dessa geração que vem o meu avivamento, eu vou dar manto de louvor. E Ele ainda diz, olha, sabe o que você faz com o choro? Ele diz, se você semear andando e chorando, você vai voltar com feixes. O que Ele está falando? Tudo bem chorar, mas anda, porque você vai voltar com feixes. E aqui em João capítulo 4, tem uma mulher que você está cansado de conhecê-la, a mulher samaritana. E eu quero que você leia esse texto com um outro olhar. E não fique preso àquilo que você já leu. Primeiro, leia comigo João 4:4. Jesus, eu vou começar no 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. É aqui que eu quero que você pare. Era necessário passar por Samaria. Era necessário. Mas era necessário mesmo? Não, judeu. Tinha 2 caminhos. O mais curto era Samaria. Mas era muito difícil os samaritanos deixarem os judeus passarem. Então os judeus, por orgulho, não queriam nem correr o risco dos samaritanos. E vocês já leram aqui nos evangelhos que teve uma ocasião em que os samaritanos não deixaram Jesus passar por Samaria. Mas Jesus estava dizendo, Ele deixou registrado em João 4, era necessário entrar aquele dia em Samaria. Assim como é necessário que eu passe hoje na unidade em Cristo para marcar corações. Era necessário passar por Samaria por causa de uma mulher, uma adoradora. Uma adoradora que Ele ia tirar a ver todo aquele espírito abatido daquela mulher. E Ele ia colocar um manto de louvor. Ela era adoradora e ela nem sabia que ela era adoradora. Deus busca por adoradores. Você é o adorador que Ele está buscando. Ele foi lá, em uma cidade inteira. Ele achou uma mulher improvável, a mais desprezada, a mulher que não tinha boa fama, já tinha tido tantos casamentos, agora ela já não estava mais nem casada, estava morando junto. A mulher mais improvável, Jesus disse, é necessário que eu passe em Samaria, porque hoje a vida dela muda. É necessário que eu passe aqui na unidade em Cristo, porque hoje a tua vida muda. A tua tristeza vai embora, a tua angústia vai embora, e o seu problema Ele vai tocar hoje, porque o Espírito abatido será tocado pelo Senhor.
Era-lhe necessário passar em Samaria e ele encontrou com quem ele estava procurando. Ela não sabia que ela era procurada, mas Jesus estava procurando aquela mulher. E a conversa começa. E ali a conversa vai, a conversa ela mudou. Foi de água para marido. Porque primeiro Jesus disse, eu tenho sede. E aí ela disse, mas espera aí, tudo bem, dá-me de beber. E aí ela começou a conversar sobre água. E ele falou, eu tenho a água, uma água que você não vai ter mais sede. Bom, o assunto saiu de água e foi parar em marido. Olha, vai buscar o teu marido, Jesus disse. E ela disse, não, eu não tenho. E aí ele falou, você não tem mesmo. Você teve 5, agora o que você tem não é seu marido. Aí a conversa saiu de água, de sede, de água para não ter mais sede, para marido. E de repente essa mulher podia começar a lamentar. Sabe por quê, Jesus? Você sabe por quê que eu casei tantas vezes? Porque todos os homens me usaram. Olha, eu sabe, a vida de todo mundo dá certo. A minha amiga casou, já tem 30 anos de casado. A outra tem não sei quantos filhos. A vida de não sei quem dá certo. A minha, só a minha que não dá certo. Essa mulher podia ter falado de um monte de coisa. Podia ter reclamado, sabe, Jesus, eu quero dessa água, que eu não precise mais vir aqui no poço. Porque aqui, nessa cidade, todo mundo me rejeita. Ela tinha uma lista de reclamação. Mas essa mulher não falou de reclamação. Por isso que Jesus estava procurando essa mulher. Essa mulher, ela falou, é verdade, isso aí é o que está acontecendo com a minha vida. Mas mudando de assunto, agora vamos ver para o que assunto ela muda. Em João capítulo 4, ela diz aqui, no versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher. Aí, ela mudou de assunto completamente. Então, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora, o assunto dela, no versículo 20, é o quê? É adoração. Ela diz aqui, nossos pais adoravam nesse monte, que é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Olha, você está no caminho certo, você está falando de adoração, por isso que eu vim te procurar. Ai, que bonitinha do papai. Só faltou falar isso. Ele estava falando, como é que você estava falando, a gente estava falando da tua vida que é triste. Mas é por isso que eu entrei aqui, você é uma adoradora. Você está preocupada em como adorar, qual é o lugar certo para adorar. Eu quero te dizer que não existe um lugar certo para adorar. Adoração é um estilo de vida. Adoração é como eu adoro e não onde eu adoro. Você está entendendo? Não é onde você adora, mas como você adora. Você adora aqui na igreja olhando para o lado, pensando no teu irmão, tomando conta da vida do teu irmão. Então, isso você não está adorando, você está tomando conta da vida do teu irmão. Mas se você adora olhando para Deus, você não enxerga mais nada. Você não enxerga a música se desafinou ou se não, se deu certo ou não, se o microfone está alto ou está baixo. Quando você adora, você entra na presença de Deus e adora o Senhor. Lembra que eu contei quando eu estive lá na Índia? Eu fiquei envergonhada, era um único instrumento e desafinado, mas eles adoravam e adoravam e adoravam. Eu falei, a gente precisa de tanta coisa, eles precisam só de Deus, só isso, Deus e a adoração. E essa mulher que podia estar com aquela lista que eu falei, ela disse, Senhor, eu quero adorar no lugar certo. E Jesus disse, você já está me adorando, você está conversando sobre adoração comigo, você está tocando o meu coração. É por isso que eu vim. Era-me necessário entrar em Samaria, não só para eu trocar a veste, te dar uma veste de louvor, mas você está me alegrando. Você está entendendo que você alegra o coração de Deus? Quando você alegra o coração do teu pai, aí que o teu pai quer mais te agradar, não é? Então, quando você alegra o coração do Pai Celestial, Ele quer te dar muito mais do que Ele já tinha programado. E essa mulher, ela vai receber muito mais, mas a conversa, ela continua. E Ele está falando, vai chegar a hora. Agora no versículo 23, mas vem a hora. Agora você vai ler comigo. Versículo 23, fala comigo, mas vem a hora e já chegou. Olha o teu desânimo.
Olha, hoje tem que tirar mesmo o espírito abatido. Gente, já chegou. Já chegou. Vem a hora e já chegou, Jesus chegou, o reino chegou, sabe, o reino do céu já chegou entre nós. Hoje você pode ter o céu na terra. Como assim? Ele anunciou para Jacó, olha, Jacó, vai ter um momento que os anjos, agora Jacó, os anjos ficam subindo e descendo, mas vai ter um momento, Jacó, que é o que eu vou fazer, eu vou descer para falar contigo, Jacó. Ele desceu aquela escada, mas vai chegar um momento, Jacó, que eu vou habitar no meio do meu povo o tempo todo, e esse povo precisa aprender o mais alto nível de adoração, porque assim você desmorona todos os planos das trevas. Sabe, tudo que o inimigo programa contra você vai ser desbaratado. Toda armadilha que ele tem contra a tua família, adora a Deus e vai ser tudo desmantelado. Tudo vai ser frustrado. Aí ele falou, vai chegar a hora. Aliás, já chegou. E aí ele diz o quê? Já chegou a hora do quê? Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus! Adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar com a tua essência, adorar com o teu corpo, adorar com a tua alma. Como que eu adoro com o meu corpo? Pula igual a perereca como eu pulei lá no Japão. Pula, bate palma, fala glória a Deus, faz alguma coisa, mas adora a Deus, adora a Deus. Sabe, engessamento, religiosidade, sabe onde que leva a gente? Tudo sepulcro caiado. Parece, estou de Bíblia embaixo do braço, estou indo para a igreja, mas está vazio e vai voltar vazio para casa. Você tem que voltar cheio hoje. Hoje a tua opção não tem opção vazio. Hoje a opção é você ser conectado ao trono de Deus e você sair daqui cheio do Espírito. O Senhor disse, me convém passar na unidade em Cristo, Ilha do Governador, para encontrar adoradores em espírito e em verdade. Essa mulher, quando ela entendeu, ela falou, sabe de uma coisa, eu vim aqui com um cântaro, era essa medida que eu achava que eu precisava para a minha vida, mas agora eu descobri que eu tenho uma fonte aqui no meu interior, rios de águas vivas fluem do meu interior, eu não preciso mais de cântaro. Ela deixou o cântaro, aqui está escrito, ela deixou o cântaro e ela saiu cheia do Espírito, falando para todo mundo, eu encontrei o Messias, eu encontrei Deus. Sabe quando você está cheio do Espírito, você não fica de domingo a domingo, bom, eu fui domingo na igreja, eu fui quarta-feira na igreja e agora eu vou domingo de novo. Não, a tua vida é plena adoração. Segunda-feira continua a adorar, terça-feira continua a adorar, quarta-feira você continua a adorar. Você adora no colégio, você adora no trabalho, você adora em todos os lugares. Você abre a boca e as pessoas veem Deus em você, porque você está cheio de Deus, cheio de Deus. A Ásia precisa de pessoas cheias de Deus. Eu mostrei para eles, eu fiquei desesperada. Quando eu tive reunião com os pastores, eu mostrei que ali nós fomos plantados lá na Ásia. Aí você fala, tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil? Tem, você está aqui. Agora nós fomos plantados também lá na Ásia. E lá está a unidade em Cristo. E aí eu comecei a pesquisar. A pesquisa me deixou deprimida. São 49 países onde o evangelho ainda não entrou, que não pode entrar, ou que tem dificuldade de entrar. Aí eu falei para os pastores, você sabe por que vocês estão vivendo avivamento aqui no Japão? Para vocês e esses jovens que estão incendiados entrar nesses 49 países ali na Ásia. E você sabe por que você precisa sair daqui cheio? Porque a Ilha do Governador, porque o Rio de Janeiro precisa ser cheio da glória de Deus, porque o Brasil precisa ser cheio da glória de Deus, porque aí a gente olha para um lado, fica desesperado, olha para o outro, fica desesperado. Quando eu olho para o BRICS, eu fico desesperado com quem está no meio do BRICS, aí eu posso ser cortada, mas agora já foi.
Então, o que eu quero te dizer, adianta ficar desesperado, não. Sabe o que eu preciso? Eu preciso ser luz, luz. Sabe, adorador, ele é cheio, ele transborda. E quanto mais eu transbordo, mais as trevas ficam intimidadas e tem que recuar. Um Daniel fez um estrago na Babilônia. Um José fez um estrago no Egito. Um adorador aqui no Rio de Janeiro faz estrago para o reino das trevas. Estrago para o reino das trevas. Quem quer ser esse adorador? Larga teu cântaro. Larga teu cântaro. Essa medida é muito pequena. Você quer muito pouco. Fala, Senhor, eu quero hoje muito mais do que um cântaro. Ela foi até o poço querendo um cântaro. E Jesus disse, você é adoradora, querida. Eu quero te dar rio. Eu quero te dar fonte. Eu quero te dar, sabe, você vai transbordar do Espírito. Você vai transbordar de dons. Você vai transbordar de poder, de autoridade. Eu quero te dar uma veste de louvor. Seu estilo de vida me chamou até aqui. Ele falou isso para ela. Me é necessário. A gente tem que prestar atenção nas pequenas frases. Uma das pequenas frases que me deixa tão impactada é João capítulo 13. Ele amou os seus e amou até o fim. O que é o fim? A cruz. Ele amou até a cruz. Aí a gente lê batido. Ele amou até o fim. Ele amou até as últimas consequências. Agora que me é necessário passar em Samaria, porque eu estou vendo uma mulher que me adora. Ela está preocupada mais com a adoração do que com a vida dela. Aonde eu adoro, eu quero adorar. E Jesus falou, você está diante daquele que você vai adorar. E você é uma adoradora que eu procuro. E eu quero te dar tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Gente, ele já encontrou a samaritana, agora ele está procurando você. A samaritana já teve a dose dela, agora é a nossa vez. Mas a gente chega no culto, eu quero sair um pouquinho animado, eu quero sair um pouquinho fortalecido, eu quero sair um pouquinho abençoado. E ele está falando, eu quero derramar da minha presença em você. Eu quero que você seja cheio. Agora tem um outro ambiente improvável. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Eu encontro 3 adoradores. 3 amigos. Eles estavam como a samaritana, num ambiente desfavorável. A samaritana morava numa cidade que a desprezava. A samaritana estava num ambiente completamente desfavorável. Era mais fácil ela mudar para outra cidade. Ela estava num ambiente de rejeição e de dor, que lembrava, cada lugar lembrava cada casamento que não deu certo dela. Mas aqui em Daniel capítulo 3, nós encontramos os nossos famosos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas nem sempre eles se chamaram dessa forma. Quem sabe quais são os verdadeiros, aluno de escola bíblica sabe. Quem sabe quais são os verdadeiros nomes de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Vamos lá. Ananias. Ih, meu Deus. Quantos aqui vão na escola bíblica? Então, Ananias, Misael e Azarias. Mas que nome? O nome deles já era adoração. Ananias significa Deus é graça. Deus demonstra graça. Quantos aqui precisa da graça de Deus? Deus, sabe, Ananias, assim, ele já, todo mundo que chamasse, Deus é graça na sua vida, Deus é graça na sua vida. Ananias, Deus é graça na sua vida. E eu digo, Ananias, para você, Deus é graça na sua vida. O nome do segundo amigo, que é Misael. Misael significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Sabe quando você vem a tristeza, vem o abatimento, vem a fraqueza, você fala, quem é como Deus? O meu Deus é forte, Ele é poderoso. O que é esse problema diante do meu Deus? Quem pode contra aquilo, o meu Deus? Ninguém. Quem é como o meu Deus? E o último nome é Azarias. E Azarias, que era Abdenego, o Senhor é o meu auxílio. Quantos aqui precisam do auxílio de Deus? O Senhor é o meu auxílio, o Senhor me dá graça. E é isso. O nome deles já era adoração. Bom, eu quero que você leia um texto que é muito conhecido para você ver que o problema, e eu gostaria de chamar aqui já os levitas.
Leia comigo Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor chamou esses 3 amigos, e a ordem foi dada em Daniel 3:11. A ordem dada em toda a cidade é que qualquer um que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a ordem. Você está vendo que o assunto aqui, assim como o assunto lá da Samaritana era adoração, agora aqui é adoração às trevas. E Deus ali nas Samaritanas era adoração a Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego adoravam quem? Adoravam a Deus. E aqui, como eles não se prostraram, olha o que está escrito. Então Nabucodonosor, no versículo 3, ficou irado e furioso. Sabe quem fica irado e furioso quando você adora a Deus? As trevas. Mas sabe o que acontece quando você adora a Deus? Ele vai ter que ver o que aconteceu com esses 3 amigos. Eles adoraram a Deus no momento em que nada estava dando certo. Eu adoro a Deus e agora eu vou para a fornalha de fogo. Seria tão incrível se Deus dissesse, é intervenção celestial. Eles não vão entrar na fornalha de fogo. Desceria um anjo antes deles entrarem na fornalha de fogo. Eles não entram, eles são adoradores. Eu os protejo, eu quero te dizer. Que o adorador, ele adora quando tudo vai bem, ele adora quando tudo vai mal, porque ele confia que Deus está com ele na fornalha, Deus está com ele no poço, Deus está com ele quando tudo dá certo, Deus está com ele quando tudo dá errado, porque ele está no governo da tua vida até quando dá errado, ele faz dar certo, você tem que só esperar e adorar. Peraí, Deus, eu não estou entendendo nada, fugiu do meu controle, é isso mesmo, eu vou para a fornalha. Mas eles entraram com adoração, eles não entraram com reclamação. O que eles falaram, mesmo diante da fúria de Nabucodonosor? O que eles falaram antes de entrar? No versículo 17: se o nosso Deus, olha que adoração profunda, queridos, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é o mais profundo nível de adoração. Olha, eu adoro, eu confio em Deus, Ele me livrando, Ele não me livrando, eu com saúde, eu enfermo, eu sei que Ele tem um livramento para mim, mas se não é agora, eu aguardo, porque Deus é o Deus do livramento. Mas nós vivemos uma geração tão mimimi, que se alguma coisa deu errado, eu mudo de igreja. Se alguma coisa deu errado, eu paro de adorar, eu paro de orar, eu paro de ir em qualquer igreja. Mas Deus está falando, eu procuro essa noite por adoradores, porque aquele que é adorador, Ele chama a minha presença. Era-me necessário entrar em Samaria por causa de uma adoradora. Eu estava procurando e eu achei. Eu entrei na fornalha porque eu encontrei 3 adoradores. Eles entraram na fornalha. A única coisa que a fornalha destruiu, você sabe o que foi? As algemas. Eles entraram amarrados, as amarras foram queimadas, mas o fogo não teve poder sobre eles, porque o fogo do inferno não tem poder sobre o adorador. O fogo do inferno não tem poder para destruir a tua família, não tem poder para destruir as tuas finanças, não tem poder para destruir o teu ministério. Só destrói, sabe o que? O fogo do inferno vai ter que ver as próprias algemas deles, as amarras, sendo destruído pelo fogo do céu. Quando você adora, algo espetacular acontece. Os seus olhos não veem, mas o céu vem, a presença de Deus vem, a presença do Senhor entrou na fornalha, porque tinha 3 adoradores. Se você quer adorar a Deus, fique em pé agora. Fique em pé agora. Você que está vivendo a fornalha, você que está vivendo um tempo de dificuldade, só levanta a mão e começa a adorar. Só levanta a mão e começa a adorar. Não precisa esperar a música. Vai adorando, olha só. Você está condicionado a esperar a música para adorar. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus por quem Ele é. Adora a Deus porque Ele entra na fornalha. Adora a Deus porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Adora a Deus que protege uma nação pequenininha como Israel. Ninguém entende
como isso acontece. Ninguém entende, mas Ele faz o mesmo com você. Adore a Deus que livra. Adore a Deus, porque Ele vai voltar. Porque Jesus está voltando. Ele é fiel. Ele vai buscar sua noiva no pior momento de escuridão. Ele vem buscar.